Bem, pessoal do Blogauto, eu sou o Fabiano Mazel e hoje a gente vai testar o Citroën C3 1.6 automático. Roda a vinheta! Gente, um dos carros que mais deu audiência nesses últimos tempos, né? Quando a gente fez os vídeos de lançamento, Citroën C3 está aqui na nossa garagem hoje para a gente testar ele e já testamos, né? Óbvio, né? E a gente pode dizer para vocês que eles têm bastante qualidade, tem alguns pontos que eles poderiam melhorar, mas é um carro muito bom. Acho que o principal ponto que é interessante nesse carro, esse carro é grande, ele é espaçoso, tem espaço interno muito bom, motor honesto 1.6, 120 cavalos, câmbio automático de 6 velocidades, forma um conjunto bem harmonioso e muito bom. E é um carro que, com tudo isso, 1.6 automático, esse espaço, em abril de 2023, esse carro custa R$99 mil. Assim, é um carro que custa menos de R$100 mil, com esse visual, rodinha de liga, freio ABS, teto Biton, um visual bem legal, eu gostei bastante. Aqui à frente tem esse visual aqui, tem um DLR aqui e aqui. Os faróis não são de LED, farol são de halógenos, assim como a luz neblina, mas o DLR dele é muito grande e chama muita atenção, ele se destaca no trânsito. Outra coisa que é legal, eu acho que é o ponto H, né? Que o ponto H é a altura que o seu popô, o seu bumbum, tá no banco. O ponto H desse carro é muito alto, ele tem um ponto H de carro de SUV, então é um carro que dá muita boa impressão, uma boa visão de você dirigir. Ponto negativo, claro, é o painel que eu vou mostrar para vocês, é muito, eu diria assim, franciscano. Ele é muito simples, poderia ter umas informações a mais. É digital, mas é uma tela muito pequena e não tem nem RPM, por exemplo. Nesse caso aqui, eu fico mais tranquilo porque é um carro automático, mas nos carros manuais isso é uma coisa que poderia ter. Em compensação, tem uma multimídia muito boa, de 10 polegadas, com Android Auto, Apple CarPlay sem fio, funciona super bem. Ela deu um pouquinho de problema quando a gente pegou o carro, que ela não estava se acertando com o carro. Depois a gente reiniciou tudo de novo, voltou e agora está direitinho, funcionando numa boa. O espaço é bom, os bancos são altos, porta-mala bom. E o índice de economia nele, quando a gente andou, ele deu uma média boa, deu uma média de 10,5 km com 1 litro de gasolina, misturando cidade e estrada. Eu gostei do carro, gostei, mas chega de papo, vamos lá conhecer os detalhes do Citroën C3 Fuel Pack 1.6 16V automático. Mas antes de mostrar todos os detalhes, eu queria dar uma dica muito legal para vocês. Se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo automóvel, caminhões, ônibus e motocicleta, não quer perder nada, olha aqui embaixo do vídeo. Você não está inscrito no canal do Blogauto. Se você não tiver inscrito, você não vai receber as notificações dos nossos vídeos que a gente posta todos os dias às 19 horas. E aí você vai ficar fora daquela resenha dos seus amigos com as notícias mais quentes do mercado. Então se inscreve. O melhor de tudo isso, não custa nada. Então, gente, Citroën C3, o carro que mais bombou nas redes sociais, que mais bombou nos vídeos do Blogauto nesse ano. Ele chamou muita atenção ano passado, né? E finalmente a gente tá com ele aqui. A gente esperou para fazer um teste mais prolongado com ele, com mais cuidado. E esse carro é um 1.6 16V. Automático, é a versão Fuel Pack. É a mais completa, né? Tinha no começo uma First Edition que ainda deve ter alguma coisa para vender aí, que tinha mais uns acessórios de visual, tal, uma plaquinha aqui embaixo de outra cor. Mas esse aqui é o carinha mais completo que tem hoje, o Fuel Pack completo, inclusive com a opção Biton. Ele branco e cinza embaixo. Aqui a gente tem uma frente, né? Óbvio. Como o professor Lucas falaria, uma frenteira. Aqui, ó. Essa frente aqui. Essa continuação aqui é tudo de LED. Aqui também é de LED. Então, à noite isso aqui ilumina bastante até o DLR ligado ilumina bastante.
luz farol halógeno aqui, de uma parábola só, então é o alto e o baixo aqui, e luz de neblina aqui. O farol mesmo é mais ou menos, não é um farol muito bom assim, porque é antigo a tecnologia, né? O farol é moderno, eles fizeram com bastante refletor, tudo, mas é uma parábola só. Quer dizer, tem uma lâmpada só que vai iluminar, isso limita bastante. Mas o LED, olha, é impressionante, chama bastante atenção esse LED. Tem um visual bonito, ele tem uma parte aqui pintada, a parte aqui preta. Tem umas aletinhas embaixo para tirar o ar das rodas do pneu para melhorar a aerodinâmica. Tem umas boquinhas aqui bonitinhas, uns vincos no capô, umas sombras. Ele dá uma size impression, né? Que essa é o tamanho. Ele parece maior do que ele é. Ele é grande, tá, gente? Não é pequeno, não. Mas ele parece maior do que ele é até, porque ele dá uma impressão boa. Ele dá o first impression, né? Que o pessoal de design gosta de falar, né? A primeira impressão que ele transmite é muito boa. Rodas aro 15, sempre vai ser aro 15, nesse caso aqui com roda de liga, né? Com o pneu 9565 aro 15, no pneu Goodyear Efficiency Grip, ele dá a impressão até que ele é gasto, né? É um design diferente aqui, ele já vem meio liso aqui. Mas é bom, ele é um pneu dos que eles falam mais verdes, né? Baixo atrito, então ele é muito bom para economia. Aqui nessa visão lateral, o carro é bem bonito, né? Ele dá uma impressão alta, ele é grande. A Citroën lançou esse carro como um compacto, né? Ela não lançou como um SUV, ela poderia ter que mudar, acho que só um pouquinho o ângulo aqui de entrada, mas o resto ele se encaixaria como Kwid, né? Um SUV compacto. Você pode até não concordar, mas é o que está escrito na legislação, então ele se encaixa nisso. Só que como a Citroën vai lançar um outro SUV com um pouquinho maior, que inclusive vai ser parecido com esse aqui, só que 7 lugares, ele vai fazer, eles quiseram separar, então ele fala que isso aqui é um compacto, um hatchback com atitude SUV, entendeu? Então eles falam isso, mas na realidade ele já tem muita característica de um SUV no sentido de ponto H, que é o lugar que você senta aqui, mais alto. Eu gostei, ele tem esse teto Biton aqui, com o espelhinho também na mesma cor, tem os racks no teto, freio tambor traseiro, tá? Pneu na mesma medida, não tem friso, não tem nada. First Edition tem um acabamento aqui, bonito até, mas não tem nessa versão. Aqui a gente tem um acabamentozinho, que é para esconder a pintura, né? A ligação da pintura, eles fizeram uma sacada boa, porque dá uma valorização e elimina também, melhora o acabamento. Lanterninha aqui escrito Citroën, tudo lâmpada normal. E a traseira é a traseira que chama atenção. Eu ouvi de gente que gostou, eu ouvi de gente que achou acanhada. Eu gostei do conjunto, é um conjunto bem interessante, né? Diferente esse carro foi projetado lá na Índia também, né? Só que o Brasil, a Stellantis Brasil, trabalhou muito nesse carro, melhorou muito. Por quê? Porque a gente já viu na história que os carros que vêm da Índia, o indiano tem um padrão de gosto muito mais simples do que o brasileiro. Acho que o maior exemplo de um carro que não deu certo aqui é o Toyota Etios, que o pessoal achou que lançando o carro que vinha da Índia ia fazer aqui. Não, você já vê aqui o Kwid, que já é um carro que veio de lá, já teve 4 airbags, já deu uma subida no visual para lançar aqui no Brasil. E esse foi o mesmo caso aqui, o C3 lançado aqui já é bem melhor do que o C3 que é lançado na Índia, né? A gente tem aqui na motor 1.0 o motor Fire da Fiat, né, que originalmente é Fiat, hoje é tudo Stellantis. Motor 1.6 bom, com câmbio aizinho, umas coisinhas legais, ó. Tem câmera de ré aqui, visual bonito, C3 só, abre a tampa com uma tampa elétrica, luz de LED aqui em cima, ó, luz de LED, já presa aqui para iluminar a placa. Porta-malas muito bom,
367 litros. Naquela medição que ele chama de líquida, né? Se colocasse líquido, qual seria? Na prática a gente não consegue aproveitar tudo isso, mas step aqui embaixo de temporário, um acabamento todo de carpete, bem revestidinho. Esse ângulo eu acho que é um dos ângulos mais bonitos do carro, ele tem uma impressão de tamanho bem grande. Então chega de papo, vamos lá para dentro conhecer os detalhes. Aqui a gente tem um acabamento da porta que parece várias texturas, mas é tudo plástico duro, rígido. Um puxadorzinho cinza aqui, alto-falante, simples. Aqui atrás 3 encostos de cabeça, um banco com tecido que muda de cor aqui, Isofix. Tem umas coisinhas legais aqui, ó. Tem 2 saídas USB aqui na parte de baixo. Os botões do vidro elétrico traseiro são no console para economizar. Então o pessoal da frente e o de trás usa o mesmo. Na porta dianteira o mesmo acabamento, tudo plástico rígido, só muda a textura, tá? Um alto-falante ali embaixo. Tem tweeter aqui na coluna. Tem um acabamento azul no painel, a multimídia grandona. E aqui o motor. A gente tem um motor, um cofre do motor com algumas coisas interessantes. Vamos lá. Tem o revestimento térmico, a varetinha presa ali, o que é bom porque não é um lugar que não esquenta a vareta e é curta, então você também economiza material, bem inteligente. Como vocês podem ver, não tem acabamento de pintura na parte interna, é só fundo, assim como dentro do cofre do motor, tudo só fundo. E aqui está o motor 1.6 16V, é um motor acoplado a uma transmissão automática de 6 velocidades da Aisin. Ele tem 120 cavalos a 6.000 RPM com etanol, 113 cavalos a 6.000 RPM com gasolina. O torque é de 15,7 com etanol a 4.500 RPM e 15,4 com gasolina a 4.250 RPM. Faz com que o carro atinja de 0 a 100 em 10,4 segundos, velocidade máxima é de 180 km por hora, e o consumo na cidade de 10,3 com gasolina, 7,2 com etanol, e na estrada de 12,4 com gasolina e 8,5 com etanol. É um motorzinho bem silencioso, anda bem, gostoso. Nessa opção do motor 1.6 com câmbio automático, tem um botãozinho Eco que deixa o pedal do acelerador menos sensível, troca as marchas mais rápido. Enfim, é um conjunto bem interessante. Então chega de papo, vamos lá para dentro. Então, gente, esse carro ele tem algumas coisas boas e negativas. Boas, eu tenho 1,78 m, esse banco está regulado para minha altura e ainda sobra 2, 3 dedos. É um espaço bom para um carro desse segmento. A posição do encosto é um pouco alta, assim como a porta, eu achei pequeno. Esse ângulo aqui é um pouco apertado para entrar, mas o teto tem um espaço muito bom. O espaço para a perna é bom. Tem 2 USBs aqui, tem vidro elétrico nas portas traseiras também. Eu achei assim um espaço bom, com alguns pontos negativos. Poderia ter uma inclinação um pouquinho maior, mas aí ia perder porta-mala. Então é uns pontos que tem que ser avaliados. Mas eu não gostei muito da entrada, mas o espaço, ó, espaço para perna muito bom, provado. Então aqui na parte interna a gente já vai falar bastante desse painel. Vou começar vendo as coisas aqui. Saidinha de ar, painel acabamento azul. Aqui a gente tem regulagem dos retrovisores, não são rebatíveis, mas são elétricos. Trava da porta, aqui você bloqueia da porta traseira, e aqui o eco, que é bem escondido. Então você tem que ficar atento para você ligar isso aqui, tá? Aqui são os faróis, farol de neblina, não tem acendimento automático, você tem que ligar. Aqui 2 vidros da porta dianteiras, o traseiro é no console central. Aqui os controles do limpador traseiro e dianteiro. O traseiro você ou liga ou você joga spray. Não fica intermitente, ele só tem ou ligado ou desligado. Então é chatinho isso, podia ter uma opção a mais, intermitente, e quando você quisesse ligar todo, né? Então é chato. Porque se ele deixar ligado na estrada, por exemplo, com a chuva, ele precisa de vez em quando que limpe, né? Mas não o tempo inteiro. E aí o que acontece? Ele fica fazendo barulho.
Então começa a incomodar. Falta aqui o piloto automático, né? Que é uma coisa que eu não consigo acreditar que um carro, o mais topo de linha, não tenha isso, nem como opcional. É uma coisa que faz falta. Ainda mais um carro automático, que é uma coisa muito útil. Aqui os controles do som, aqui para atender e desligar o telefone, mas também é o meu botão que você muda as faixas, entendeu? Aqui você aumenta e diminui o volume. Aqui a gente tem o controle do ar-condicionado super simples, tá? Né? Liga aqui o ar-condicionado, aqui o desembaçador traseiro, aqui você aumenta a velocidade, aqui a temperatura e aqui a posição. Pisca-alerta, uma saída 12 USB para você conectar, mas eu não consegui usar. Ela funciona sempre para o Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Então coloco aqui, como ele não tem carregador por indução, precisa pôr para carregar. Quer dizer, Android Auto, Apple CarPlay sem fio, normalmente seria interessante um carregador por indução também, né? Mas não tem. Aqui o câmbio automático, que tem troca de marchas manual aqui, você traz ele para cá. E aqui no canto você mais e menos. Funciona direitinho. Porta-luva de bom tamanho. Aqui tem um porta-objeto pequenininho. Aqui na parte superior só a luz. Não tem luz de leitura, uma luz normal. Espelho com parasol com espelho, mas não tem tampa nem iluminação. E ele é difícil você conseguir colocar ele nessa posição mais baixa. Ele normalmente vai lá para cima, entendeu? Então é meio complicadinho. Aqui do outro lado a mesma coisa, também espelho. É isso, o acabamento. Não tem regulagem de altura nos cintos de segurança. Eu achei a posição um pouco alta para meu gosto. Eu tenho 1,78 m, pega no meu pescoço. Então, chega de papo. Vamos ligar o carro para a gente ver como que funciona o painel, a multimídia, tudo. Chave com um botão a trava não é canivete, enfim, vem com uma chave pendurada assim, que é uma coisa que faz tempo que eu não via. E aí você liga a chave aqui. E aí você tem aqui o painel, aqui a multimídia que está carregando, tá dando até um efeitinho na tela. Aqui eu vou desligar o som porque vai dar problema de direito autoral. Então vamos começar a falar desse carinha aqui. Eu vou abrir o vidro porque tá calor pra caramba. O que acontece aqui? A gente tem luz espias aqui no canto, aqui tem mais luz. Na realidade, você tá vendo aqui essa luz um pouquinho mais clara, o painel é só isso aqui, tá, gente? Essa telinha pequenininha aqui. O resto é tudo luz espias, tá? Tem a marcha que tá engatada, então é P, drive, ré, ou se você colocar no manual, ele põe o número até 6, que são 6 marchas. Aqui o velocímetro, aqui é o computador de bordo que eu vou mostrar as funções que você tem. Aqui ele está acendendo que tem que fazer revisão esse carro. Já chegou na quilometragem, está com 10 mil quilômetros. Aqui o tanque de combustível, aqui a temperatura. Tanque de combustível, eu não curti uma coisa. A luz reserva dele é muito no final. E sei lá, eu tava aqui em casa, eu moro num condomínio, tava dizendo que tinha ainda 26 quilômetros de autonomia e a luz acendeu com 26 quilômetros. Eu já achei isso estranho. Que normalmente acende com 50 quilômetros, uma coisa assim. 26 quilômetros já acendeu. Eu saí de casa para ir pro posto, eu moro num condomínio aqui em Itu, até eu chegar no posto deu acho que uns 10 quilômetros. Não é tão perto. Cheguei nos 10 quilômetros lá, tava dizendo que tinha tava dando 2 quilômetros de autonomia. Eu realmente fiquei até preocupado se eu ia chegar, porque ele foi baixando tão rapidamente e eu fui dirigindo muito tranquilo. Não foi que eu tava acelerando, não, foi dirigindo muito tranquilo e ele baixou muito rápido. Então eu achei meio perigoso isso, então não aconselho você chegar no final desse tanque aqui, porque ele te engana bastante. Então normalmente ande com um tanque melhor. E faz falta, claro, nesse painel que eu diria franciscano, um RPM. Nesse caso aqui, nessa versão aqui, que é um câmbio automático, menos, tá? Porque o câmbio automático troca para você, mas no câmbio manual faz falta. Faz falta e faz falta mesmo. Fizeram uma economia num lugar que
Só que eu diria que esse carro são dois mundos. Aqui é um mundo franciscano e aqui é um mundo de ostentação. Olha essa multimídia desse cara aqui. Uma multimídia muito moderna, 10 polegadas. Ela não tem botões físicos, é tudo digital. E, cara, ela é muito boa. Ela deu um probleminha para mim um pouquinho para conectar ela na primeira vez. Ela ficou se perdendo um pouco. Mas aí eu acho que eu descobri o que foi. É porque ela estava entrando em conflito, que eu estava ligando na saída USB e ela estava querendo entrar no Android Auto sem fio, então ela estava dando algum conflito aí. A tela tá muito estranha, essa oscilação aqui no vídeo. Mas para mim a tela tá perfeita, tá, gente? É só o vídeo mesmo que tá fazendo isso. Então, a gente vem aqui, tem rádio, mídia USB, áudio Bluetooth, telefone, configurações. Configurações tem geral, tem a combinação de brilho aqui da tela, funciona super bem. Quando você apaga, ele diminui bem. Já aqui não tem alteração, tá? Ah, esqueci de mostrar aqui, computador de bordo. Aqui tá dizendo autonomia. Aqui eu posso mudar para quantos quilômetros esse carro já andou, quanto eu andei com esse carro, 651 quilômetros. E aqui a minha média de combustível que eu abasteci com gasolina e com etanol, tá em média de estrada e cidade. Então, e você tem que trocar nesse incrível botão aqui no painel, tá? Isso aqui ficou devendo, mas aqui, gente, é show de bola. Então o Android Auto tá aqui, tem todas as funções. Tem todas as funções do Android Auto, tá? Todas bonitinhas. Aqui gerir dispositivo, Apple CarPlay, funciona super bem. Volume aqui você desliga a tela. Desligou a tela, você aperta, ela volta. Controle de luz, aqui rádio, aqui navegador, aqui o Android Auto que você ativa. Olha, funciona super bem. Aqui o Waze, aqui as músicas. Funciona super bem, sem fio, rapidinho. Olha, é uma multimídia aprovadíssima. Eu diria que é o ponto alto do carro e eles capricharam nisso aqui. Podia ter caprichado um pouquinho aqui, né? Um pouquinho a coisa. Só um pouquinho a mais. Mas tudo bem. Então chega de papo, falei bastante, vamos andar nesse carro. Então, gente, andando com esse carro, como que ele é? Muito tranquilo, gente, muito tranquilo. Ele trabalha super bem. É um carro câmbio conversa bem com a calibragem desse motor. E esse câmbio 10zinho é um câmbio que todas as marcas usam, né? E incrível como a Aisin fez um câmbio de 6 marchas com conversão de torque tão bom e tão versátil, que trabalha com motores desde motor turbo, motor aspirado, motor 1.0, 1.6. É um câmbio que conversa com muita gente e, segundo eu falei com alguns fabricantes até, o grande problema para as marcas é que quando eles querem aumentar a capacidade, demora 7, 8 meses para eles conseguirem aumentar a capacidade de produção desse motor, dessa transmissão. Por exemplo, eu compro 1000 transmissões, eu quero mudar para 1300, daqui só 8 meses eu vou conseguir fazer isso no pedido, entendeu? Então, uma coisa da Aisin que faz falta para esse câmbio, e esse câmbio, olha, realmente é um câmbio muito bom e que atrai e ajuda muitas marcas estão usando esse motor. Trocas suaves, trabalha direitinho. As trocas manuais você põe por baixo aqui, ó. Joguei primeira, paro no drive de novo, funciona direitinho, troca bem as marchas. Conforto de suspensão é bom. Ele, apesar de ser mais alto, de vez em quando, se você passar numa lombada mais forte, ele pode raspar um pouquinho a frente, que o ângulo da frente não é tão grande, mas trabalha super bem. Mas a suspensão é alta, passa bem por obstáculos. Eu só achei ela um pouquinho mole em umas curvas de mais alta velocidade. Então, quando você faz umas curvas mais em alta
sente uma leve oscilação. Não é nada perigoso, não é nada preocupante. É só uma oscilação que não é tão normal. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais firme. Mas entre o benefício de uma suspensão macia ou essa, o pessoal optou por essa um pouquinho mais macia, né? Então ela fica bem, trabalha direitinho também, absorve bem os obstáculos e mesmo em terra ela funciona super bem. Multimídia não preciso falar nada, né? Trabalha bem. Faz falta um piloto automático, principalmente para mim. Pego muita estrada em um câmbio automático, nossa. Então você consegue manter as velocidades, mas você tem que ficar brigando lá com o acelerador para manter bonitinho a velocidade que você quer. O carro tem uma autonomia boa, o tanque de quantos litros? Vou falar já os detalhes, 47 litros, mas dá uma autonomia boa, né? Com uma autonomia de mais de 400 km, né? Com 10 km de autonomia por litro, né? Que o carro faz. E eu vou dar uma paradinha aqui para a gente falar um pouco dos preços. Eu vou falar preços em abril de 2023. Esse carro com a pintura Biton, que é a única opcional que tem na Fuelpack, ele sai R$ 99.090. É o pacote mais caro. Tem um pacote First Edition, mas já está sumindo no mercado. E esse tem algumas coisinhas a mais de acessórios. Esse passa de 100 mil. Ele começa hoje, o C3 mais barato é o Live. O Live na versão 1.0 manual, custa R$ 72.990. Aí tem a Live Pack, que tem já alguns conteúdos a mais, vai para R$ 80.990. A Fuel, que é essa versão aqui, mais 1.0 manual, por R$ 83.990. A Fuel 1.6 por R$ 91.990. E a Fuel 1.6 Pack, que é essa aqui, R$ 97.990, mais a pintura R$ 99.090. Carro tem direção elétrica, porta-mala 367 litros, tanque de 47 litros, tem quase 4 metros de comprimento, tem 3,98, ou em trechos 2,54, altura de 1,60 m e largura de 1,73 m, com 120 cavalos. Eu acho o seguinte, gente, a Citroën fez uma coisa muito interessante. Ela fez um carro que ela tem um size impression, né, que eles falam, né, que é a impressão de tamanho muito boa. É um carro espaçoso, você não fica encostadinho na pessoa do lado. Cabe 3 passageiros atrás, não é tão confortável, mas é melhor do que muito carro desse segmento. E ele tem um porta-mala de bom tamanho. Enfim, é um carro bom de tamanho, de conjunto. Poderia melhorar algumas coisas? Poderia. Acho que o ponto principal negativo é esse painel franciscano aqui, muito simples, que poderia ser um pouquinho melhor. Só se já tivesse o RPM já seria bem melhor. Mas é um conjunto bom, travas elétricas, o carro tem abre e fecha a distância, mas uma chave não é canivete. Enfim, algumas coisinhas que poderiam melhorar. Mas é um carro de entrada da marca Citroën, a gente sempre tem que lembrar isso. Às vezes você olha o carro, você acha que ele é de um segmento superior, e isso é uma coisa muito interessante desse carro. Ele dá essa impressão de um segmento superior, ele tem essa impressão inicial, mas é um carro de entrada, a gente tem que lembrar isso. E esse aqui é a versão mais completa, poderia também ter o controle de velocidade cruzeiro. E aí, pessoal, gostaram da nossa avaliação do Citroën C3 1.6 automático? Se você gostou, dá aquele joinha maroto pra gente, é muito importante para o algoritmo do YouTube divulgar mais esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, só escrever que a gente responde todas as perguntas. E a gente se vê num próximo vídeo do Blog Auto. Valeu, pessoal!